Estamos vivendo com toda a igreja esses dias que são os últimos dias do tempo pascal, que vai se encerrar na igreja no próximo domingo com a solenidade de Pentecostes, o dia que liturgicamente a igreja recorda 50 dias após a ressurreição, o dia que o Espírito se manifestou publicamente na vida da igreja, e a igreja também publicamente começou a dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo com toda a coragem e com todo destemor. E nesses dias nós estamos com toda a igreja meditando na divina liturgia da palavra, toda a saga, toda a história da pregação e do testemunho que Paulo dá de nosso Senhor, na força, na unção do Espírito do ressuscitado. E também estamos meditando no Evangelho nesses dias, desde segunda-feira, o capítulo 17 do Evangelho de São João, que tradicionalmente no estudo bíblico e também, se vocês olharem praticamente todas as Bíblias, no título do capítulo 17, chama esse capítulo justamente, evidentemente, de oração sacerdotal de Nosso Senhor. Nosso Senhor está prestes a ser preso, está prestes a ser condenado, a ser crucificado, e ele então roga ao Pai pelos apóstolos e também roga ao Pai pelos cristãos, pelos que crerão nele em todos os tempos. E o que Nosso Senhor, Padre Sérgio, nessa oração pede naquele momento para os apóstolos e para a igreja de todos os tempos? Nosso Senhor roga ao Pai que esteja com eles, como o tempo todo o Pai esteve com Nosso Senhor, e roga ao Pai para que derrame sobre os apóstolos e sobre os crentes de todos os tempos o seu Espírito, para que no Espírito, em todos os tempos, os cristãos possam dar testemunho de Cristo. Vocês se recordam que no último domingo celebramos a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor que com o corpo totalmente plenificado pelo Espírito como homem, entra no seio da Trindade. E a primeira leitura da missa do último domingo, como todos os anos, foi tirada do primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, e termina a leitura, o texto dos Atos, dizendo que os discípulos ficassem em Jerusalém, que não saíssem de Jerusalém, e que em Jerusalém eles iriam receber a força do alto, ou seja, o Espírito Santo, para que no Espírito Santo eles dessem testemunhos de Cristo, começando em Jerusalém até os confins do universo. Então, por que é que o Espírito Santo, Padre Sérgio, continuamente é derramado na igreja? O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é dado continuamente à igreja, portanto aos cristãos, aos batizados, para que nós, meus irmãos, possamos dar testemunho de Cristo. Como nós precisamos pedir a Nosso Senhor a graça de entender isso, de compreender isso. Porque hoje a nossa relação com essa terceira pessoa da Santíssima Trindade é uma relação, muitas vezes, totalmente equivocada, e eu diria mais, não somente equivocada, mas a nossa relação com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sob muitos aspectos, não é católica, não é uma relação cristã, não é? Porque parece que porque o Espírito Santo tem
tem essas imagens na tradição da igreja, né? Por exemplo, a tradição da igreja diz que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Nós dizemos isso, nós cantamos isso. Então, muitos de nós, erroneamente, se não conscientemente, inconscientemente, fazemos uma ideia, temos uma ideia totalmente equivocada do Espírito, como se o Espírito fizesse de nós cristãos que simplesmente aceitam tudo, cristãos que suportam tudo, cristãos que recebem uma espécie de paz, uma espécie de quietude, uma espécie de serenidade que não vem do Espírito. Certamente que o Espírito Santo, como diz São Paulo, né? Os frutos do Espírito é paz, os frutos do Espírito é paciência, os frutos do Espírito é longanimidade, mas é bom que nós entendamos, é a paz, é a longanimidade, é a paciência, é o repouso, é a serenidade, mas a paz, a longanimidade, a paciência, o repouso na luta, na tribulação, na perseguição. É aí que o Espírito Santo nos dá paz e nos faz, mesmo aí, nas diversas lutas da vida, o Espírito Santo nos dá a graça para o qual ele foi enviado. Ou seja, para que nós, na força dele, possamos o que, Padre Sérgio? Dar testemunho de Cristo. Então, o Espírito Santo, né, para eu me sentir bem. Aliás, gente, eu preciso falar, não é? Mas não sei se vocês estão acompanhando, eu falo porque poucos falam, mas algumas paróquias, os canais católicos que estão realizando as chamadas novenas de Pentecostes, o que está sendo pregado, o que está sendo dito, é vergonhoso e totalmente distante do que nosso Senhor ensina, do que a palavra de Deus ensina e do que a igreja ensina. Não é? Sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não é? Como eu estou dizendo a vocês aqui agora, o Espírito vem sobre a igreja continuamente, para que a igreja, em todos os tempos, a igreja dê testemunho de Cristo. Não é? Não é simplesmente para eu me arrepiar, não é simplesmente para eu me emocionar, para eu chorar. Não, o Espírito vem com toda unção para que eu dê testemunho de Cristo. E nosso Senhor reza para isso, e nesses dias a palavra de Deus está dando a nós um exemplo concreto, na primeira leitura, do que é uma pessoa tomada pelo Espírito, não é? Nós gostamos de dizer hoje, não é? Está errado. Eu já falei algumas vezes, mas está errado. Nós gostamos de dizer, não é? Toma posse, meu irmão, toma posse. Não. Não é a gente tomar posse, é deixar ele se apossar de nós. Por quê, Padre Sérgio? Porque é simples, é uma questão da língua portuguesa. O que eu tomo posse é meu. E o que é meu, eu faço o que eu bem quiser. É por isso que muitos de nós, até muitos que estão dentro da própria igreja, têm uma fé adequada à sua própria compreensão, ao seu próprio entendimento, àquilo que acha. Por quê? Porque se apossou de Deus. Não é mais Deus que conduz a pessoa, mas é a pessoa que conduz Deus. Ou seja, a fé se adequou à pessoa, e isso não é a fé, mas a fé é fazer com que tudo em mim esteja dentro da vontade de Deus. E esse é o desafio belo da fé. Esse é o desafio extraordinário da fé. É por isso que, para viver essa fé, eu tenho que continuamente fortalecer o que, Padre Sérgio? A minha amizade com Nosso Senhor, o meu afeto por Ele, o meu amor a Ele, para não controlá-lo, mas para permitir que Ele controle a minha vida, que Ele controle a minha existência. Eu vou depois mandar a menina partilhar na linha de transmissão que nós temos nos grupos da paróquia, um sermão. É um pouquinho difícil, não é tão fácil, mas ele é belíssimo.
Não vamos entender tudo, nem eu quando leio entendo tudo, porque é um sermão difícil. Um sermão, uma pregação, uma homilia de Santo Tomás de Aquino, no dia de Pentecostes. É belíssimo, é belíssimo. Realmente Santo Tomás é extraordinário, não é? E Santo Tomás, ele comenta nessa pregação o salmo, o refrão do salmo de domingo, da festa de Pentecostes. Veja como a liturgia da igreja é belíssima, porque Santo Tomás é um santo do século XIII. Do século XIII. E naquele dia do século XIII, ele celebrou a missa de Pentecostes, e na missa de Pentecostes, ele meditou sobre o salmo da missa de domingo. Não é que será esse: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Não é? É o salmo do próximo domingo. Enviai, ou pode ir com outra versão: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e tudo será recriado. Ele faz uma pregação sobre isso, e é belíssimo porque ele diz assim, ele fala muitas coisas, não é? Mas entre tantas coisas que ele fala, ele comenta só esse versículo e ele diz assim: o Espírito é a pessoa, a terceira pessoa, que é enviada pelo Pai e pelo Filho sobre a igreja. A matéria não é a terra. Enviai o vosso Espírito e toda a terra será renovada e toda a terra será criada. A terra é a matéria, somos nós, é todo mundo criado, é todo o universo. E o efeito do Espírito é o que, Padre Sérgio? É recriar. O efeito do Espírito é renovar. Então, para isso o Espírito é enviado sobre a terra, que somos nós, a matéria, para que o Espírito recrie e renove a terra. Para quê, Padre Sérgio? Para que a terra, que somos nós, e toda a terra criada, dê a este mundo testemunho da verdade que é Nosso Senhor, da verdade que é Cristo, para a salvação deste mundo. Então, é para isso que o Espírito é enviado, e por isso Nosso Senhor roga ao Pai, pelos discípulos, roga ao Pai, como está no Evangelho de hoje, pelos cristãos de todos os tempos, para que os cristãos de todos os tempos possam, no Espírito, dar testemunho dele, que é a verdade, que é a salvação. Ou seja, Nosso Senhor está prestes a ser preso, está prestes a ser condenado, está prestes a ser morto. O destino dos cristãos é o mesmo destino dele, também a perseguição e a morte, mas ele reza pedindo ao Pai que derrame o Espírito sobre eles, sobre os cristãos de todos os tempos, para que eles possam dar testemunho de Cristo. E nesses dias, a liturgia da igreja, a primeira leitura, está dando um testemunho claríssimo do que é uma pessoa controlada pelo Espírito, do que é uma pessoa cheia do Espírito, do que é uma pessoa tomada pelo Espírito. Não é nesse tempo que nós vamos pedir, não é? Enche aquela coisa toda, aqueles cantos e aquela oração, não tem nada errado. Não é, só não pode fazer dentro da missa aquelas confusões. Fora da missa, no grupo de oração, no outro momento, se pode fazer. Mas na missa não. Na missa aquela agitação, ela não cabe. Como também na adoração também ao Santíssimo, não cabe aquela confusão toda. Por favor, pega um pouquinho de água para mim ali, filha, por favor. Não cabe essa confusão. Dentro da missa não, mas fora da celebração da missa, evidentemente, a sua espiritualidade, do seu grupo, do seu movimento, tem essa ou aquela prática, não é? Evidentemente que a igreja, ela não se opõe, mas não dentro da celebração da missa, como muitos de nós sacerdotes fazemos, porque realmente a missa não é o lugar de manifestar essa ou aquela espiritualidade desse ou daquele movimento. Por quê? Porque a missa é a fonte da espiritualidade de todo movimento na igreja. Todo movimento. Não é? Aliás, a igreja, ela pode viver sem qualquer movimento, sem qualquer pastoral. Ela pode viver. Quantos grupos já existiram na igreja, já passaram? E quantos já surgiram? Porque o que sustenta a igreja não é grupo, não é pastoral. Não é? Eles são bem para a igreja? São. Eles são inspirações do Espírito na igreja? São. Mas
Eles dependem da igreja e não a igreja depende deles. Não é? É bom que a gente tenha sempre isso bem claro mesmo. Agora, sem a Eucaristia, que a gente não vive. Não é? Então, esses dias a gente vai pedir o Espírito, a gente vai cantar, a gente vai fazer isso e a gente vai fazer aquilo, não é? Mas lembrando sempre que eu tenho que pedir o Espírito para dar testemunho de Cristo. Hoje, nós estamos lendo na primeira leitura, não é? Um trechinho do capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. Obrigado, filho. No capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, que Paulo está em Jerusalém. Eu vou ler aqui alguns textos antes para a gente entender. Paulo está em Jerusalém e ali a pregação de Paulo, quando ele chega, ele encontra Tiago, não é? Ele vai à sinagoga, ao templo, para rezar, e assim que os judeus descobrem que Paulo está lá, começa uma grande confusão, e querem, diz o texto, né? E querem trucidar Paulo, e querem despedaçar Paulo ao meio, por causa da sua pregação, por causa da sua fé em Nosso Senhor. E entre esses grupos estão os dois grupos mais famosos do judaísmo, os saduceus e fariseus. E os fariseus. Paulo, antes de ser cristão, ela era fariseu. Como ele mesmo diz, formado na escola de Gamaliel. Ele não só era fariseu, mas na sua época, Paulo é o maior fariseu que existia. Tanto é que quando ele vai perseguir cristãos, ele recebe toda a autoridade do Sinédrio. Toda a autoridade, por quê? Porque naquela época, ele era o judeu mais afamado. Ele era o doutor da lei mais capaz. Então, os saduceus e os fariseus começam a discussão. Então, Paulo toma a palavra. E ele diz assim: eu sou fariseu também. E hoje eu estou sendo perseguido. Hoje eu estou sendo condenado por acreditar naquilo que é próprio da nossa fé, por acreditar em anjo, porque os fariseus acreditavam em anjos, por acreditar na ressurreição dos mortos, por obedecer à lei de Deus, por acreditar na vida eterna. Eu estou sendo hoje perseguido e condenado por isso. E aí os ânimos, diz a leitura de hoje, que os ânimos se alteraram ainda mais, a ponto que o tribuno romano, ou seja, o oficial romano, teve que tirar Paulo dali. E aí, o finalzinho da primeira leitura de hoje, versículos 11 diz assim, ou melhor, versículo 10 e 11, e o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse despedaçado por eles. O comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, em oração, em visão, talvez em oração, porque ele não estava dormindo, não é? Em oração, o Senhor aproximou-se de Paulo e disse, tem confiança, tem de coragem, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Olha aqui o termo, testemunha. Não é? Mas só que para a gente entender essa leitura, é bom a gente voltar a um pouquinho antes nos Atos dos Apóstolos. Não dá para ler aqui toda a saga de Paulo, não é? Que começa no capítulo 9 dos Atos, porque o texto é muito grande, mas eu quero ler aqui com vocês alguns trechinhos para a gente entender. Não é? A partir do capítulo 20, não é? Paulo, ele está em Éfeso, e de Éfeso, aí veja, capítulo 20, 21, 22,
Nós estamos lendo hoje o texto do capítulo 22. Ele começa a sua saga para Jerusalém. Ele começa a sua viagem para Jerusalém, não é? E aí, diz o capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, versículo 22, palavras de Paulo. Agora, ele está em Éfeso, pregando, foi a leitura de ontem, não é? Ele dizia ontem na leitura, não é? Aos pastores de Éfeso, cuidai vós mesmos dos rebanhos, não é? Como foi que ele dizia ontem, né? É belíssimo também a leitura de ontem, né? Ontem não celebrei aqui com vocês, mas ontem Paulo dizia assim: naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus. Muito atual esse texto. Que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Eu sei, depois que eu for embora, Paulo dizendo, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, olha o que ele diz: do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Belíssimo, atualíssimo. Vejam, do meio da igreja, do meio dos pastores, do meio dos cristãos, Paulo está dizendo que aparecerão homens com doutrinas o quê? Perversas. Com doutrinas enganadoras, com doutrinas que não são as de Cristo, com doutrinas que não são as da igreja, que são doutrinas pessoais, que são caprichos pessoais, que são aquilo que aquelas pessoas acham. Então, veja, Paulo está em Éfeso, ele está em Éfeso e decide partir para Jerusalém. Para Jerusalém, não é? Ele está em Jerusalém quando acontece essa confusão toda. Aí diz Paulo ainda em Éfeso, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Capítulo 20, verso 22. Agora, olha o que ele disse. Agora, constrangido aqui é no sentido de impelido, movido, animado. Então, agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando o que ali me espera. Vejam, impelido pelo Espírito, olha o que ele está dizendo: eu vou para Jerusalém, e eu não tenho a menor ideia do que lá me espera. Belíssimo. Aqui alguém que está totalmente nas mãos de quem? De Deus. Ele está indo sem saber o que vai acontecer, evidentemente. Ele não sabe o que espera lá, mas ele tem consciência de que quem está o levando, quem o está impelindo, o Espírito. Ele está indo pelo Espírito. Se vocês lerem o capítulo 16 dos Atos, um pouco antes, Paulo queria ir para não sei aonde, ele queria entrar na cidade, e por 3 vezes o Espírito diz a ele assim: não entre aí, não vá para aí. E ele não vai. Aí por último o Espírito diz assim: vai para a Macedônia. E ele vai. Então é alguém que está todo o quê? Orientado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pela vida de Deus. É alguém que de fato confia plenamente que no Espírito a sua vida está nas mãos de Deus, não é? E isso é que dá paz a Paulo. Não é ausência de perseguição, não é ausência de conflito, não é ausência de enfermidade, não é ausência de tragédia, não é ausência de morte. O que dá tranquilidade a Paulo é saber que a sua vida está nas mãos de Deus. Como nós precisamos dessa fé. É a fé do Evangelho, é a fé dos apóstolos, é a fé de 2000 anos da igreja, é a fé dos santos, é a fé de Nossa Senhora. Alguém totalmente conduzido pelo Espírito. E ele continua de maneira belíssima.
Só sei, olha o que ele diz. Vejam, ele está dizendo, não é? Que impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém e não sei o que lá me espera. Mas olha o que ele diz. Só sei que de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Belíssimo. Veja, ele está indo para Jerusalém. Ele não sabe lá o que vai acontecer, mas ele diz assim: só sei no Espírito Santo, não é? Só sei que o Espírito Santo me assegura que lá em Jerusalém eu vou ter cadeias, correntes, amarras e perseguições. Muitos de nós aqui, sejamos sinceros, nós não iríamos. Muitos de nós, talvez um ou outro, não sei, mais corajoso, mas nós não iríamos. Porque muitas vezes nós queremos nos livrar da perseguição, das lutas, das dores, das enfermidades. E eu disse aqui outro dia na pregação, o Senhor sempre nos livra. Algumas vezes Ele nos livra antes, mas algumas vezes Ele nos livra lá na luta, nos dando a graça de suportar, nos dando a graça de lutar, nos dando a graça de vencer lá, na própria luta, na própria perseguição, na própria tragédia, na própria enfermidade. Como nós precisamos entender isso? É para isso que o Espírito Santo vem, para que eu possa dar testemunho de Cristo. E aí eu vou passar aqui um pouquinho o texto, e vou para o capítulo 21. Capítulo 21, aqui ele ainda está em Éfeso, capítulo 20 e 21. Ele ainda está em Éfeso. E aí, repare, o que São Lucas, que escreveu os Atos, o que São Lucas diz, capítulo 21, verso 4. Essa tradução aqui da Bíblia Ave Maria não é nem boa, mas paciência, não é? Como, de São Lucas, que escreveu os Atos, como achássemos, ele está lá, São Lucas, como achássemos uns discípulos ali reunidos, detivemo-nos com eles por 7 dias, com Paulo e seus companheiros que iam viajar. Eles, repare, eles, sob a inspiração do Espírito, vejam, Paulo diz que de cidade em cidade, o Espírito Santo o está conduzindo. O Espírito Santo leva para Jerusalém. Quer que ele vá para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele vai ter prisão, amarras, sofrimento. Lá ele vai ter incompreensão. Lá ele vai ter cadeia. Lá ele vai ter sofrimento por causa do Evangelho. E os irmãos reunidos, São Lucas também com eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Vejam, o mesmo Espírito que manda Paulo ir para Jerusalém, agora fala desses homens para que Paulo não suba a Jerusalém. Aqui é uma preocupação da igreja com Paulo, é uma preocupação dos cristãos com Paulo, porque Paulo está indo para Jerusalém e lá ele vai sofrer, de lá ele vai para Roma e em Roma ele vai ficar preso e depois ele vai ser decapitado, morto por causa de Cristo. Então é natural que os cristãos não queiram este sofrimento para Paulo, não é? E aí continua a leitura. Mas passados que foram esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Ou seja, mesmo os irmãos no Espírito dizendo para Paulo não ir, Paulo foi. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Vejam, primeiro o Espírito tinha falado com Paulo, a decisão cabia unicamente a Paulo. E aqui o texto bíblico também traz isso, para que a gente entenda que
dentro da igreja, mesmo que a gente tenha um bom desejo, mesmo que a gente tenha um bom sentimento, é preciso que nós entendamos que até mesmo um bom desejo, se não bem discernido, ele pode nos tirar da vontade de Deus. Até mesmo uma coisa boa pode nos tirar da vontade de Deus. Veja, a preocupação dos discípulos com Paulo era justa. Paulo, não vá para Jerusalém, você vai sofrer lá. Mas não estava dentro da vontade de Deus. Era uma coisa boa, mas não estava dentro da vontade de Deus. Eu acabei de ler a leitura de ontem. No meio de vós, aparecerão no meio de vós pessoas que vão querer tirar vocês da vontade de Deus. Até mesmo pessoas boas. Não é? A igreja sofre muito hoje com isso. Sofre muito hoje com isso. Não é? Um padre conhecido meu, que eu conheci em Roma, um homem muito sério, um padre muito fiel à igreja, paraguaio, não é? Sofrendo muito com o atual bispo dele, não é? Um bispo ligado à teologia da libertação, um padre muito católico, fiel à igreja, é impressionante, fiel ao evangelho, fiel à doutrina católica, não é? E sendo perseguido pelo bispo. Não é, ele não é um só não, são vários. São vários. São vários. É impressionante, não é? Como hoje ser fiel à igreja é motivo de perseguição. Ser fiel à doutrina católica é motivo de perseguição. E muitos cristãos dentro da igreja estão contaminados por essa mentalidade pagã, mundana. Muitos cristãos, muitos sacerdotes, muitos bispos, que não ensinam mais a doutrina católica, que não ensinam mais a fé da igreja. É por isso que o povo está se perdendo. E se perdendo dentro da igreja. Porque uma fé sem conteúdo, porque uma fé sem doutrina, e uma fé sem conteúdo, sem doutrina, ela não me sustenta, porque, Padre Sérgio, é sentimento, e sentimento passa, emoção passa, arrepio passa. Eu estou pensando aqui a vocês, muitos estão indo para cá e para cá, tem muitos lugares cheios, mas a gente tem que dizer, 90% daquelas pessoas que estão nesses lugares lotados, elas não têm o mínimo de catolicidade. Para elas, tanto faz estar ali naquele lugar, ou estar, por exemplo, digamos, num culto protestante parecido, que vai falar de emoção, de sentimento, disso, daquilo. Não tem diferença. Esse é o ponto. Não tem catolicidade. E Paulo diz assim, é do meio de vós que vão aparecer essas pessoas, que vão aparecer esses homens. Então, cuidado. Não é? Eu tenho me preocupado muito nos últimos tempos aqui, nos últimos meses, último ano, ensinando muito a vocês a doutrina católica, não é? Orientando vocês com livros, com o catecismo da igreja, com a própria palavra de Deus, não é? Porque é isso que sustenta a fé. Então, mesmo os irmãos tendo uma boa intenção, eles estavam fora naquele momento da vontade de Deus. Eles queriam ajudar, eles pensaram em Paulo, mas aquele pensamento não estava dentro da vontade de Deus. Então Paulo, movido pelo Espírito, controlado pelo Espírito, controlado pela vontade de Deus, Paulo viaja para Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele está em Éfeso, ele chega em Cesareia, mesmo capítulo 21, antes de chegar em Jerusalém, ele chega a Cesareia, não é? Eu não sei se na nossa viagem está no roteiro Cesareia, não sei, não é? Mas existe até hoje lá, a cidade de Cesareia, não é? Inclusive lá tem um anfiteatro, não é? Que é belíssimo lá, onde se reúne, tem shows, tem encontros, a gente vai lá, visita, é um lugar belíssimo lá, a cidade lá de Cesareia, que existe até hoje. Então diz o texto bíblico, mas passados
que foram esses dias, partimos e seguimos nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos, então, e embarcamos, enquanto eles voltaram para as suas casas. Então, eles foram com Paulo até o navio, e ali, antes de Paulo embarcar, eles se ajoelharam e rezaram. Aí continua o texto. Navegando, fomos de Tiro a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe. Cesareia de Filipe se chama. O evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias. Isso aqui é Paulo falando. Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Chegou lá para ver Paulo e ver os irmãos. Ágabo. E reparem, esse texto é belíssimo. Eu amo esse texto. Vocês não estão entendendo, não. Eu sou louco por esse texto e por essa história. Contaria ela aqui o dia todo para vocês. Porque é belíssima, porque isso aqui que é a fé da igreja. Que nós precisamos ensinar ao povo. Porque é a fé que sustenta. Já estávamos aí, fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, Paulo falando, veio ter conosco. Tomou o cinto de Paulo, o cinto aqui, por exemplo, o cinto aqui era esse aqui, que eu estou usando aqui. O símbolo. Era uma faixa que amarrava, um cordão. Porque eles usavam túnica, e as túnicas eram longas, para não arrastar no chão, para não correr o risco de pisar, amarravam o símbolo, que era uma faixa, o cinto. Então, Ágabo, reparem, Ágabo, diz o texto, veio ter conosco, diz Paulo, Ágabo veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse: isto diz o Espírito, isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém prenderão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão aos pagãos. Repare, que bela profecia, não é? que profecia bela. Ágabo, que era um homem de Deus, vai ter com Paulo, toma o cinto de Paulo, se amarra, se prende todo, com cinto, com símbolo, e diz que vai acontecer o mesmo com o dono daquele cinto, Paulo. Então, Ágabo vai lá profetizar que Paulo vai o quê? Sofrer. Como nós pregadores, vocês não entendem isso. Mas padre, mas Deus quer o sofrimento nosso. Mas ele vai dar, mas Paulo está movido pelo quê? Pelo Espírito. Para quê? Para dar testemunho de Cristo. Vocês se recordam, rapidinho, uma coisa chama a outra, por isso que é bom conhecer a Bíblia. Vocês se recordam aquela citação da carta de Paulo aos Coríntios? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que é que o apóstolo Paulo diz? Belíssimo, lembrei agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos, diz o apóstolo.
Belíssimo. É isso aqui a experiência de fé, não é? Então, padre, como é que Ágabo, que é um profeta, está profetizando que Paulo vai ser preso, que Paulo vai ser acorrentado, que Paulo vai sofrer? Mas Paulo está sendo conduzido pelo Espírito. Como eu acabei de dizer, às vezes Deus nos livra antes, e às vezes Deus nos dá graça lá na tentação, lá na luta, lá no sofrimento, lá na perseguição, lá na enfermidade, lá na dor. Ele nos dá a graça de dar ali testemunho dele. Isso é experiência de fé, não é? Eu nunca vi numa pregação assim exaltada, numa pregação assim, como a gente gosta de dizer, mas ungida, alguém dizer assim: eu profetizo o sofrimento na sua vida. Já ouviram? Olha aí, o nível de nossas pregações. Vejam, o sofrimento é um mistério também, um mistério do mal. É um mistério do mal. Mas nunca é culpa de Deus. É sempre um mistério, é sempre obra do inimigo, é sempre fruto dos nossos pecados. Mas quando nós estamos em estado de graça, quando nós nos confessamos, quando nós procuramos emendar a nossa vida na vontade de Deus, não nos falta a graça do Espírito para dar testemunho de Cristo. Não nos falta a graça. É isso que a história de Paulo está dizendo a nós. E aí repare, continua a leitura, não é? Ágabo profetiza isso para Paulo: sofrimento, dor. Não sei a situação que cada um aqui está vivendo, mas se você é batizado, peça a Nosso Senhor a graça da fidelidade, peça a Nosso Senhor a graça de que o Espírito é a nossa fé, e que o Espírito Santo, que você já recebeu no batismo, que nós já recebemos, aflore em nós, para que ali a gente não esmoreça, para que ali a gente, como eu acabei de ler aqui na carta aos Coríntios, a gente não sucumba, para que ali a gente não desespere, para que ali a gente não entregue o ponto, mas a gente dê testemunho de Cristo, a gente mantenha firme a nossa fé, a gente não esfrie na fé, a gente não blasfeme contra Deus, mas dê testemunho dele, dê testemunho dele. E aí continua a leitura, não é? A estas palavras, São Lucas agora falando, a estas palavras, São Lucas está indo com o grupo presente, a estas palavras, nós e os que eram daquele lugar, rogamo-lhe, ou seja, pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. De novo, pediram a Paulo que não fosse. Não vá, Paulo, Ágabo acabou de dizer, não é, que você lá vai ser acorrentado, que você vai sofrer. Era uma preocupação justa, mas não estava dentro da vontade de Deus. Para vocês verem que até coisas boas podem nos tirar da vontade de Deus, podem nos tirar do caminho de Deus. Impressionante, belíssimo também, belíssimo. E continua São Lucas falando: rogamo-lhes que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: por que chorais e me magoais o coração? Eles estavam chorando, pedindo a Paulo, chorando que não fosse. E Paulo diz assim, como que diz assim, pode até chorar, eu me comovo até, mas eu não vou sair da vontade de Deus. E ele diz assim: por que me magoais o coração? Pois, o que ele disse, meu Deus do céu, isso aqui eu digo essas palavras assim, muito envergonhado da minha fé cristã católica, muito envergonhado do meu amor a Nosso Senhor. Como meu amor a Nosso Senhor, ele ainda é muito débil, ele é muito pequeno, ele é muito insuficiente, o meu amor a ele. Não sei o de vocês, talvez o de vocês é o amor dos santos, é o amor dos mártires,
é o amor de Nossa Senhora. O meu ainda não é. Eu estou pedindo ao Senhor graças e graças, para que o meu amor seja o amor dos santos, seja o amor de Nossa Senhora, seja o amor de Paulo, a minha amizade com ele. Então olha o que Paulo diz: por que chorais e magoais o coração? Pois eu estou pronto, não só a ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou pronto só para ser preso por Ele. Eu estou pronto para morrer por Ele. Como não pudéssemos persuadi-lo, como não pudéssemos fazer com que ele desistisse, diz São Lucas, como não podemos persuadi-lo, desistimos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E Paulo então foi para Jerusalém. Em Jerusalém, como diz o texto, ele foi preso. A leitura de hoje, não é? Belíssima a leitura de hoje. Capítulo 22, versículos 30, depois capítulo 23, versículos de 6 a 11. E termina a leitura de hoje dizendo isso, não é? Que Paulo foi para Jerusalém, ali ele gritou, quando foi preso pelos judeus, pelos romanos, ele gritou que queria ser julgado não pelos judeus, mas pelos romanos, porque ele também era cidadão romano, não é? E o Espírito revela que ele vai para Roma para dar testemunho de Cristo. E em Roma, Paulo não faz muitas pregações como fez em Corinto, como fez em Éfeso, como fez em Filipos, como fez em Tessalônica. Paulo lá, primeiro ele fica preso na prisão domiciliar. Ele está num quarto guardado por um soldado, até esperando o julgamento. Depois ele é preso numa prisão, numa masmorra, e depois ele é condenado à morte. Por quê? Porque o testemunho de Paulo em Roma não foi mais com a pregação. Ele pregou. Todos que iam ao encontro dele, ele pregava o Evangelho. Mas o testemunho de Paulo em Roma foi com a sua própria vida. Ou seja, ele derramou o seu sangue por amor a nosso Senhor. Vós sereis, leitura de domingo passado, primeira leitura, vós sereis minhas testemunhas, começando por Jerusalém até os confins da terra. Naquela época, os confins da terra era Roma. Por quê, Padre Sérgio? Roma era o centro, era a capital, não é? Roma dominava tudo. Então, Paulo, no Espírito, ele cumpre aquilo que Nosso Senhor havia dito aos seus discípulos. E no Espírito, ele dá testemunho de Nosso Senhor até a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, tanto o Evangelho de hoje, onde Nosso Senhor reza pelos cristãos de todos os tempos, pedindo o Espírito para que os cristãos de todos os tempos não esmoreçam diante dos males deste mundo, não esmoreça, não esfrie, não abandone a fé, não se desespere. Primeira leitura é um exemplo concretíssimo dessa oração de Nosso Senhor, desse pedido de Nosso Senhor, que derrame o Espírito sobre os seus, sobre a sua igreja, sobre os seus apóstolos, sobre os cristãos de todos os tempos, para que eles possam dar testemunho de Cristo. E a primeira leitura da missa de hoje é um exemplo concretíssimo disso, de alguém tomado pelo Espírito, de alguém, de fato, desculpe essa expressão, ela não é tão boa, mas é a melhor que eu tenho agora, de alguém que é controlado pelo Espírito, de alguém que é conduzido pelo Espírito. A sua vontade, toda a sua vontade é colocada em vista disso, em vista de obedecer no Espírito a Deus, de obedecer no Espírito o Filho, de fazer a vontade do Pai, de fazer no Espírito a vontade do Filho. É para isso que o Espírito continuamente é derramado sobre a igreja, sobretudo pelos sacramentos.
e é derramado para que nós possamos, no Espírito, dar testemunho de Cristo. Então, nesta missa, nestes dias que estamos nos preparando para Pentecostes, eu aconselho vocês a procurarem na internet e rezar nesses dias, nas orações de vocês, aquela oração antiquíssima da igreja, chamada em latim Veni Creator, vinde Espírito Criador, vinde Pai dos pobres, doador dos dons, diz lá o Veni Creator. E a parte que eu mais gosto desse canto, que é lindíssimo, tradicionalíssimo da igreja, seria tão bom se a gente cantasse ele aqui, se quem fosse cantar, ensaiasse e cantasse ele como entrada da missa de domingo em latim, não é? É belíssimo. Eu vou até ver se eu mando depois a menina confeccionar aqui, para a gente rezar no início e no final da missa. A parte que eu mais gosto dessa oração, que é antiquíssima na igreja, é que tem um versozinho lá que diz assim: nossas fraquezas encorajai. Nossas fraquezas encorajai. A igreja pede. A igreja aqui, enquanto membros, né? Enquanto batizados que somos nós. Nós pedimos o Espírito para que a nossa fraqueza encorajai. Paulo, é bom que se diga, Paulo não é um super-homem. Paulo não é um super-cristão. Paulo, como todos nós, humanos, Paulo tinha as suas fraquezas, Paulo tinha as suas angústias, Paulo tinha as suas aflições, Paulo tinha o seu medo. A força de Paulo não vinha de Paulo, mas a força de Paulo vinha do Espírito que o tomava e o controlava. Era daí que vinha toda a força, todo o vigor de Paulo. E essa graça não é só para ele, é para nós. E por isso, meus irmãos, nós temos que pedir, não é? Vinde Espírito. Quando a gente pede o Espírito, pedir aqui é pedir que o Espírito aflore em nós, porque já recebemos no batismo, já confirmamos muito na crisma. E continuamos recebendo em cada sacramento, sobretudo na Eucaristia, para que aflore em nós, para que em todo tempo eu possa dar testemunho de Cristo. Nessa situação que você esteja vivendo, nessa situação dolorosa, de sofrimento, nessa enfermidade, nessa perda de alguém querido, de um ente querido, nesse problema financeiro, nesse problema no seu matrimônio, nesse problema pessoal, nesse problema familiar. Se você é católico, se você é cristão, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Minha fraqueza, encorajai com os vossos dons. Vinde Espírito Santo, me dê a graça de não esmorecer. Vinde Espírito Santo, me dê a graça de não desanimar. Vinde Espírito Santo, me dê a graça de não esfriar na fé. Vinde Espírito Santo, e nessa situação, a exemplo dos santos e a exemplo de São Paulo, que nós possamos dar testemunho da verdade, dar testemunho de Cristo, do nosso amor a Ele, do nosso afeto para com Ele, da nossa amizade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.